Medo, violência, melancolia social difusa, desamparo, estrutura de afetos políticos, solidariedade, emancipação, desejo. A partir dessas palavras-chave, o filósofo Vladimir Safatli desenvolve um olhar próprio sobre como a pandemia evolui no país, que pode ser resumido em duas palavras: imoralidade social. No começo de conversa, uma projeção sobre a sociedade que é e que vem por aí. Tá, tá. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de responder com uma não resposta nesse caso, porque vários dos meus colegas de filosofia entraram nesse exercício, eu acho um pouco estranho, de futurologia, ainda mais dentro de um quadro que tem muitas variáveis e que exige pelo menos um conhecimento sólido da área médica que a gente, na nossa formação, a gente não tem, né? Então, acho que um pouco de humildade seria melhor nesse momento, né? A única resposta possível é, de fato, a gente não sabe qual é o tipo de sociedade que virá, não sabe qual é o impacto, se vai realmente ocorrer um impacto ou não. A gente sabe algumas coisas, né, que ficam mais ou menos claras, né, e sobre isso, bem, é possível dissertar. Agora, também não dá para saber quais são as consequências desses fatos. Por exemplo, é muito claro que a sociedade ocidental, ela percebe que ela tem um modelo de desenvolvimento e de concentração que é absolutamente irracional nessas situações. Quer dizer, acho que isso ficou claro para muita gente. Você, num dado momento, precisou de uns serviços públicos de saúde que estavam completamente sucateados, né, em países que teriam todas as condições de oferecer um sistema mais seguro, né? Como o único país que tinha um sistema mais ou menos estabelecido, que era a Alemanha, conseguiu ter uma resposta muito melhor em relação ao coronavírus. Isso é um lado. De outro, é muito evidente também a circulação bastante forte de discursos, eu diria, extremistas, utilizando essa situação. E o Brasil, nesse caso, é um laboratório mundial, e de forma indubitável, né? Então, acho que sobre isso a gente consegue falar alguma coisa, né? Agora, eu acho também que há potencialidades interessantes, que não se sabe se isso vai ou não se desdobrar. Por exemplo, eu diria, no que diz respeito à estrutura de afetos da sociedade, é muito claro para certos setores como uma situação como essa, de máxima vulnerabilidade, onde todos estão vulneráveis, e mais do que isso, todos dependem de pessoas que nós nem sabemos quem são. Quer dizer, eu dependo de pessoas que eu não sei quem é, para que eu possa ter o mínimo de saúde. Porque, afinal de contas, nós estamos numa situação de contágio. Eu dependo que elas respeitem certas regras, que elas assumam certas obrigações. Isso pode produzir um afeto de solidariedade genérica que até agora nos faltou por completo. Agora, é claro, isso é uma possibilidade, né? Dificilmente eu tenderia a fazer algum tipo de proposição mais assertiva a esse respeito. No seu livro você fala sobre afeto político, né? Você pode explicar um pouco sobre afeto político e o que a gente vive hoje? Sim, eu diria o seguinte: uma sociedade, ela não é um sistema de regras, de normas e de leis. Uma sociedade é um circuito de afetos, porque ela, a partir desse circuito, se define para uma sociedade como as relações se estabelecem, quais são os princípios de visibilidade no interior da vida social, o que é possível ver na vida social, o que é possível perceber na vida social e o que é possível sentir na vida social. E as coordenadas que controlam a visibilidade, a percepção e a sensibilidade social controlam a vida política de um corpo social. Então, daí a importância de analisar também, ter um modelo de análise que não seja só um tipo de análise normativa, jurídico-normativa, mas seja um tipo de análise que leve em conta quais são os afetos que consolidam relações.
E esse é um tópico que está presente na filosofia política desde o Hobbes, pelo menos, quando ele descreve o medo como um afeto central que constitui a vida social. Pois é, o medo. Mas esse é um bom exemplo. E a gente sabe muito bem como existe dinâmicas sociais, eu diria, de preservação do medo como afeto. Só que eu acho que uma situação como essa, por isso que eu insisti na questão da solidariedade, ela permite a possibilidade de emergência de um outro tipo de laço social marcado por outro tipo de afeto, né? que seria um tipo de afeto de mútua dependência. Só que ele exige uma modificação estrutural na maneira com que nós compreendemos o que uma sociedade é. Porque, por exemplo, nós temos a tendência a compreender a sociedade como um conjunto de indivíduos que têm seus interesses. Esses interesses eles estão contratualmente organizados. Eles precisam, à sua maneira, de estabelecer algum tipo de acordo entre si, devido às suas multiplicidades de interesses. E daí vem muito essa questão, cada indivíduo tem o seu campo próprio. Agora, veja que coisa interessante que aconteceu nessa pandemia. Eu lembro de uma manifestação nos Estados Unidos, onde uma manifestação contra a quarentena, onde o manifestante levanta um cartaz escrito assim: meu corpo, minhas regras. E aí uma máscara e um sinal de proibido. Que era uma maneira de dizer, bem, se o corpo é meu, eu uso o que eu quero. Se eu não quero usar máscara, é um problema meu. Né? Que é um pouco o que o nosso presidente falou num dado momento lá: se eu me infectar, problema meu. É uma subversão, né, da ideia do meu corpo, minhas regras. Pois é, mas eu diria, ela mostra também um certo impasse nesse modelo de pensar, digamos, a liberdade como uma propriedade de si, entendeu? Como eu ser proprietário de mim mesmo. Então é meu corpo, eu faço o que eu quero. Porque talvez o que uma experiência social como essa da pandemia nos mostre é que a proposição é errada. O corpo não é meu, no sentido forte do termo. Porque não é só... o meu corpo também, o que eu chamo de meu corpo, também é um veículo de contágio que interfere na vida de todos os outros. Quer dizer, não é uma coisa assim, eu decido o que eu quero, porque, afinal de contas, essa é a minha responsabilidade com o meu corpo. Não, o que eu decido afeta a vida dos outros. Então, é meu corpo e nossas regras. Então, mas você percebe, se é isso, alguma coisa muda. Né? Talvez você não possa partir dessa base, da base, não. Cada um tem o que é seu e a gente tenta, de uma certa maneira, negociar. Você precisa partir de uma base anterior. Não, por exemplo, a Margaret Thatcher costumava dizer que não existe essa coisa de sociedade, o que existe são indivíduos e famílias. A gente poderia quase inverter a proposição e falar, não, antes de qualquer coisa existe a sociedade. Porque ela é como um sistema de cooperação mútua. E aí que eu acho que são elementos interessantes que experiências como essa vão nos obrigando a pensar de outra forma, o que nós entendemos por algumas questões tão profundas quanto liberdade, quanto autoafirmação, autonomia, por aí vai. Mas você não acha que esse governo, que tem uma marca de neoliberalismo, que é um carro-chefe do governo, né, essa questão da economia, do Paulo Guedes, do Chicago Boys, não favorece isso, esse clima de individualismo, de meu corpo, minhas regras? Sim, eu acho que de fato eles perceberam muito claramente que o que estava em jogo era algo muito profundo na sustentação da visão de mundo que eles trazem. Porque eu insistiria, esse não é um governo qualquer. Eu acho isso um erro, achar que é simplesmente uma questão, analisar a partir de interesses de poder. Esse é um governo que tem um projeto muito claro de uma revolução conservadora na sociedade brasileira. Não é à toa que as questões culturais são as questões mais fundamentais do governo. Isso não é uma manobra diversionista para esconder os interesses econômicos. Isso não é verdade. Né? Isso é um elemento absolutamente central, que inclusive justifica o horizonte econômico. Né? Porque ele justifica o horizonte, por exemplo, quando você insiste, olha, eu quero cada vez menos impostos, não é porque o Estado é corrupto. Você poderia falar, não, eu quero menos corrupção para que o Estado funcione.
Não, você quer menos impostos porque a ideia mesmo de solidariedade, no sentido, não, o que eu ganho, uma parte não vai para mim, vai para o corpo social, isso é colocado em xeque por completo. Então, eu diria, há de fato uma batalha por valores, que é extremamente profunda e radicalmente séria. É muito séria. Né? Então, nesse sentido, é claro, o governo ele percebeu, se você permite essa dinâmica, uma dinâmica que vai obrigar relações de solidariedade interclasses, interraciais e coisas assim, bem, você solapa um eixo fundamental daquilo que dá sustentação à estrutura discursiva e ideológica do governo. Agora, você fala em melancolia também, né? Tem melancolia, não tem? Tem melancolia acontecendo, né? Nesse momento, né? Então, eu diria, por que eu falava de melancolia no meu livro? Porque eu queria insistir, o que é melancolia? Se a gente pegar uma perspectiva psicanalítica. Freud dizia que melancolia é o amor por objetos perdidos. Eu perdi um objeto, eu não consigo fazer o luto, e eu internalizo esse objeto. Ele vai produzir uma espécie de sombra sobre o eu. Então, que essa sombra ela se desdobra através, por exemplo, de fenômenos de autorreprimenda. Então, o eu ele se deprecia a todo momento, ou ele pode mesmo se transformar em uma espécie de agressividade contra o objeto anteriormente perdido. Você tem essas duas dinâmicas. Né? A violência se volta contra você, ou a violência vai para fora. Eu diria, para mim é muito claro que, de uma certa forma, a sociedade brasileira ela passou por uma experiência profunda de frustração que produz uma situação melancólica meio generalizada. Veja, nós estamos falando de um país que até 2012, por exemplo, achava que ia ser a quinta economia do mundo. A gente ouvia isso não só aqui, a gente ouvia isso do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ou seja, que foi capaz de projetar um horizonte de riqueza, de abundância, e acreditar nele. E, de repente, nós vimos que nada disso ocorreu, criando, então, uma relação de profunda frustração. O Tocqueville descrevia esses movimentos como movimentos de frustração relativa, que é a frustração em relação àquilo que você imaginava que ia conseguir. De repente, você vê que aquilo é impossível. Então, uma das consequências disso é uma espécie de melancolia social difusa que pode se transformar tanto numa agressividade profunda contra alguma coisa que outrora eu gostei, quanto se transformar numa espécie de paralisia absoluta da capacidade de ação e de imaginação. Será que o povo brasileiro se divide entre esses dois polos? Não, eu diria que esse é um elemento, há várias outras variáveis, né? Mas eu acho que esse é um dos elementos importantes que devem ser levados em conta. Acho que assim, há uma dimensão de psicologia social nesses fenômenos sociais e políticos que deve ser levada em conta. Ela não explica tudo, né? Nem eu esperava em momento algum fornecer algum tipo de explicação genérica, mas ela explica dimensões importantes, né? E ela precisa ser complementada com outras modalidades de reflexão, isso é claro. Você me desculpa, eu vou pegar só mais uma palavra-chave do seu livro e eu paro com isso, tá? Não, fica tranquilo. Para mim é um prazer. Desamparo. Então, eu insistiria num aspecto sobre essa questão do desamparo, porque na verdade, eu parti de uma ideia do Freud que era só a emancipação lá onde há desamparo. Ou seja, só é possível constituir-se como sujeito emancipado quando eu sou capaz de afirmar o meu desamparo. Ou seja, quando eu não permito que o meu desamparo se transforme em uma moeda de troca onde eu procuro alguma forma fantasmática de amparo. Porque essas formas fantasmáticas de amparo são todas regressivas. E o Freud descreve a religião no campo social, do campo da vida social, dessa maneira. Ele descreve a regressão em identificações a líderes autoritários dessa forma. Certo? E o que é interessante para mim é, como contraponto a isso, ele vai insistir, o desamparo ele não se cura, ele se afirma.
Afirmar o desamparo significa aceitar a contingência, significa aceitar a errância do desejo, da morte, significa, de uma certa maneira, compreender um mundo que não é um mundo totalizado, no sentido de fornecer explicações absolutamente totalizantes. Como dizia Whitehead, quando ele falava, a natureza tem farrapos. Então, é um mundo em farrapos. Só que esses farrapos, eles permitem que eu possa tecer de várias formas. Eles abrem um espaço de criação de produtividade. Não é uma saída melancólica. Essa aqui é a questão interessante. O desamparo ele acaba aparecendo, por incrível que pareça, como uma força contra a melancolia, a afirmação do desamparo. Porque eu paro de esperar de um outro um amparo que daria sentido à minha posição existencial. Então, por isso que ele é um afeto de forte carga emancipadora. Ele produz uma forma de coragem diante do fragmentário, diante do contingente, né, que são elementos constitutivos da experiência do desejo, da experiência da morte, das experiências fundamentais da existência. Interessante, né? Porque são sentimentos comuns que estão acontecendo com as pessoas, né? E é bom de escutar uma formulação sobre eles. Eu acho que eles têm uma coisa interessante, porque são, por um lado, sentimentos comuns, mas, ou seja, falando isso, as pessoas imediatamente percebem algo na sua experiência cotidiana, e eles são também experiências sociais. Eu diria, por exemplo, só um sujeito desamparado é capaz de agir politicamente. Porque ele não age projetando alguma coisa que ele acredita ter, ou acredita poder lhe amparar, e procura isso no tempo. Ele age se abrindo àquilo que é impredicado, àquilo que é incerto, àquilo que é inseguro. E aí vem uma coisa muito interessante, por exemplo, que a gente está vendo isso acontecer na sociedade brasileira. O Adorno, quando ele vai analisar personalidade autoritária, ele fala, um dos traços fundamentais da personalidade autoritária é a semiformação. O que significa semiformação? Alguns podem acreditar, não, semiformação significa que o sujeito não tem o horizonte global de compreensão dos processos, ele se ata em alguns elementos e fica criando, de uma certa forma, um bric-a-brac, como a gente vê muitas vezes acontecer. Mas não era isso que ele tinha em mente. Ele tinha em mente outra coisa. Porque ele tinha em mente a verdadeira formação não é uma formação total, é uma formação que sabe lidar com os lugares vazios do saber. Ela admite a ideia de vazio, ela admite a ideia de incerteza, ela admite a ideia de instabilidade. Uma semiformação, ela não admite isso em hipótese alguma. Não há nada incerto nessas leituras. Não há nada que pode ser revisto. Não há nenhuma retificação possível da experiência. Entendeu? Não tem situação de você vai, tenta alguma coisa e de repente você descobre que não é. Então, não há nenhuma possibilidade de autocrítica. Esse é o elemento decisivo. Por quê? Porque há uma relação que é uma relação, eu diria mesmo, defensiva com a noção de saber. O saber precisa te defender de alguma coisa. Ele te defende de uma ideia de desamparo. Você pessoalmente, Vladimir, dentro da tua própria perspectiva, como é que você está vivendo a pandemia? Não, veja, olha, eu, com muita franqueza, eu acho que, por mais que a situação seja dura, nós somos pessoas privilegiadas, né, no sentido de que, bem, eu tenho 100 metros quadrados, eu posso ficar aqui, eu não estou numa situação onde, como vários dos nossos cidadãos e cidadãs, estão em espaços de 20 metros quadrados com 6 pessoas, 5 pessoas, em uma situação de precariedade econômica brutal. Eu me preocupo com eles, eu não me preocupo comigo. Acho assim, a gente consegue se virar. Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, eu recusei muitos convites de pessoas que queriam que eu discutisse como posso dizer, a situação psicológica em momentos de pandemia, porque eu achava errado fazer isso, porque veja, antes da nossa situação psicológica, a gente vive em um país onde
onde tem pessoas que não têm nem condição de colocar essas questões. E a gente acaba colocando esses problemas na frente. A gente acaba discutindo esses problemas só. Porque dizem respeito a nós, a nossa classe, a nossa situação. Enquanto esses outros problemas que são de uma, eu diria mesmo de uma... De sobrevivência. Não, mas eles são de uma imoralidade social que pessoas passam por essa situação. Eu acho que moralidade é um termo correto nesse sentido. É impossível uma sociedade que consiga naturalizar os processos como a sociedade brasileira naturaliza. Isso acaba saindo de cena, eu acho. E também tem, parece que com as carreatas, infelizmente, né, as carreatas da morte, que a gente vê em algumas capitais. Eu escrevi um texto insistindo que esses fenômenos eles tiravam o Brasil de uma lógica necropolítica. É um termo que acabou sendo muito utilizado nesses últimos tempos para insistir que uma das atribuições do Estado é organizar a morte e o desaparecimento. Não só administrar a vida, mas também organizar a morte. E a gente, como sociedade escravocrata, a gente sabe muito bem o que isso significa. A sociedade brasileira é dividida entre dois tipos de mortes. Você tem uma sociedade escravocrata divide os sujeitos em dois estamentos. Então você tem aqueles que alcançam a condição de pessoa. Então esses têm a morte, tem luto, tem dolo, tem narrativa, tem história, tem tristeza. E uma outra parte dos sujeitos cai à condição de coisa. E a esses não tem dor, não tem narrativa, não tem morte, não tem dolo, não tem nada, tem números só. A gente conhece essa lógica. E essa é uma lógica que funda a sociedade brasileira, até hoje. Bem, essa lógica ela foi generalizada agora, para todos, que pela primeira vez. Só que ainda tem um elemento a mais. Por isso que eu acho que ela não é mais uma lógica necropolítica, é uma lógica suicidária. Quando você vê essas pessoas saindo à rua, fazendo essas manifestações, achar que essas pessoas não têm nenhuma dimensão do risco que elas estão correndo é admitir uma hipótese de lobotomia generalizada, que eu acho absolutamente insensato. Essas pessoas, elas sabem, elas têm, porque boa parte delas vem da classe média média, classe média alta, elas viram a informação circular, só que elas quiseram não acreditar. E a questão interessante é este querer, é o desejo. Eu desejo não acreditar. Porque ele é anti-animal. Ele é anti-animal, você percebe? Até mesmo você tem um princípio geral da natureza que é um princípio de autoconservação. Então, você mede riscos. Essas pessoas quiseram não medir riscos. Por quê? Eu acho que existe uma identificação extremamente forte a ponto de um setor da população brasileira admitir uma lógica sacrificial agora. Então, essa imoralidade, né? Aí, Oi? você falou de imoral, né? Você falou de imoralidade, né? Uhum. Como conviver com essa imoralidade? Não, então, eu quero insistir nesse termo porque eu diria o seguinte: a substância ética de um povo é definida pela maneira com que ele se relaciona à morte. A forma com que o povo se relaciona à morte define, afinal de contas, qual é a sua verdadeira substância ética. Uma relação à morte que é marcada pela indiferença, pela incapacidade completa de um respeito em relação àquele que eu não conheço, que eu não vi, que eu nunca vi. Ou seja, por que a morte tem um papel tão importante nessa relação à substancialidade ética? Porque a morte define questões vinculadas à memória, que define questões vinculadas à universalidade, certo? Define questões vinculadas ao respeito. E é isso que a gente vê que não existe na sociedade brasileira. Ou seja, uma indiferença em relação à morte do outro, absoluta. Tipo, não, mas o que são 10 mil? Não é nada. Que outros lugares do mundo isso acontece? Assim, na Covid eu não vi muito ainda isso, né? Não, mas essa sua questão ela é uma questão importante. Porque as informações que nós temos, claro, essas informações, as informações que nós temos é que uma indiferença dessa natureza como política geral de Estado é no Brasil. A gente está vendo situações nos Estados Unidos de tensão, as ambiguidades do Trump, mas a situação brasileira ela é mais radical. Ela é mais radical. Eu acho que ela explicita um dado aterrador, eu diria, que é a ausência de uma
nós fracassamos na nossa constituição como sociedade civil. Nós fracassamos radicalmente. E eu acho que qualquer reflexão hoje em dia tem que partir disso. Por que nós fracassamos? Nós não fracassamos só na nossa tentativa de estabelecer uma democracia minimamente consolidada depois da ditadura militar. Nós fracassamos como uma sociedade que tem uma espécie de relação mínima de mutualismo, mínima. E há de se pensar o porquê que a gente fracassou dessa forma. Pelo menos no desamparo, talvez a gente se torne agente político e mexa um pouco, tente mexer um pouco. Até porque eu acho, sim, eu insistiria um pouco nisso mesmo. Quer dizer, isso não é um exercício de masoquismo social. Eu acho que isso é um exercício fundamental, né, para que nós possamos medir o verdadeiro tamanho das tarefas que nos esperam daqui para frente. Porque eu juro para vocês, eu não esperava. Eu posso ter uma série de várias ilusões sobre a sociedade brasileira, eu já tinha quebrado. Agora, essa eu não esperava. Que você fosse ver, no meio de uma pandemia, um setor da população que sai para a rua para fazer buzinaço na frente do hospital, que sai com caixão e que faz performance dentro de caixão para dizer, para zombar da dor e da morte das pessoas. Eu não esperava. Não esperava. Tem uma parcela que realmente vai para zombar dos outros e tem a ver com essa bipolarização raivosa, né, que a gente vive desde 2014, 2013, mas tem também aquela parte que nega tudo isso, que você comentou já antes. Será que esse negacionismo não é um recurso para as pessoas amenizarem a realidade, serem felizes, assim, nesse momento da pandemia? Sim, você pode pensar nesse tipo de situação, sabe? Que é um pouco como aquelas situações do final de uma guerra e você ainda faz uma festa. Né? Uhum. Mas a questão é que isso é uma política de Estado no Brasil. E isso é que é o lado aterrador. Se você tem um setor da população que é... Bem, eu imagino que em toda a sociedade isso tem. Você tem uma franja de pessoas que vão ter esse tipo de comportamento em situações de risco. E mais, em situações onde você exige solidariedade social, são pessoas com as quais você não pode contar. Né? Só que a sociedade, várias sociedades têm como controlar essas pessoas nessa situação. Né? Ela usa o seu aparato jurídico, né? Caso elas comecem a tentar colocar em risco outras pessoas, ela mobiliza um discurso compacto para fazer com que esse tipo de posição não ganhe capilaridade na vida social. Só que no caso brasileiro a gente vê literalmente o contrário. Isso é uma política de Estado. O Estado brasileiro se coloca como um porta-voz desse tipo de afeto. Ele se coloca como porta-voz dessa perspectiva. Ele luta contra tentativas de Estado da Federação, de prefeituras dos estados, de tentar controlar minimamente, controles mínimos, essa situação de pandemia generalizada. E mais do que isso deixa marcas na sociedade brasileira. Isso deixa marcas. A sociedade não passa incólume uma experiência como essa. Porque, a partir do momento, trata-se de você abrir espaço para certos discursos que você nunca imaginava que ia ouvir. E eles se naturalizam, porque eles continuam. Então, você pode imaginar, esses discursos trarão outros discursos. Não só outros discursos, mas também outras formas de ação, levando a uma situação cada vez mais calamitosa do ponto de vista da convivência social. Você tem alguma luz filosófica para dar para a gente sair dessa enrascada? Então, mas o que você entende por luz filosófica? Porque é a questão interessante, mas eu queria entender melhor. Uma saída filosófica, uma saída... Uma inspiração, uma inspiração filosófica para a gente sair dessa. Olha, eu diria o seguinte, como eu havia dito anteriormente, essas situações, digamos, terminais, elas obrigam uma clarificação de posições no interior da vida social. Eu acho que essa clarificação ela é absolutamente necessária no que diz respeito à nossa sociedade. Há potencialidades de criação de outras formas de relação a partir do momento que você percebe, por exemplo,
o que você poderia tirar de uma situação como essa? Você poderia simplesmente perceber, não, veja, eu preciso mesmo de uma situação que produza uma outra ideia do que é governo. Porque uma pandemia como essa, ela não vai desaparecer, ela não vai ser a última. Outras virão. Nosso grau de conexão mundial é tamanho que foi isso que a gente viu. Acontece uma coisa numa província da China, em 2 meses o mundo inteiro está parado. Imaginar que isso não vai acontecer de novo, isso é completamente abstrair a realidade concreta que a gente vive hoje. Então isso exige uma outra forma de governo. Um governo que seja capaz de mobilizar, de criar alguma forma de união, certo? Em situações como essa, e que tenha à sua disposição os instrumentos para isso, para que a gente consiga responder a essas situações, com o mínimo de mortes possíveis. Então, isso abre um espaço mesmo, abre um espaço de criação. Um espaço de criação em que um tipo de criação de liberdade e solidariedade vão enfim, mostrar que são elementos absolutamente conjuntos. Só que, é claro, isso significa lutar contra uma série de pressões que são reativas. São pressões de isolamento, são absolutamente isolacionistas, que nós vemos na nossa vida atual. Então, acho que isso abre um espaço, abre também um outro espaço extremamente interessante, que é a discussão sobre o que significa circular informações. Por exemplo, o Brasil, só um exemplo concreto, o Brasil tem estruturas de pesquisa invejáveis. Ainda mais na área de saúde. Um instituto como o Fiocruz, por exemplo, é um orgulho nacional. São pessoas que trabalham nas situações as mais precárias possíveis e desenvolvem pesquisas absolutamente centrais. Isso é só um. As universidades públicas foram tão depreciadas nesses anos, agora elas mostram para que elas servem. Entendeu? Quem é que foi desenvolver um respirador mais barato, a baixo custo? Foi uma universidade privada ou foi a Universidade Pública de São Paulo? E dispôs a patente, abriu a patente para todo mundo. Agora você percebe para que serve uma universidade pública. Numa situação como essa, está todo mundo se desenvolvendo para tentar pensar, entender, compreender, certo? E mobilizar e fornecer elementos para a vida social saber se defender melhor. Entendeu? Então, isso tudo traz consequências para o tipo de sociedade no qual a gente quer viver. E eu insistiria que talvez a questão filosófica interessante é mostrar como uma pergunta como essa não é um delírio de centro acadêmico, não é um delírio estudantil. É o que nós precisamos mesmo, de maneira cada vez mais honesta e mais aberta, colocar que tipo de sociedade nós queremos. E quanto nós estamos dispostos a lutar para uma sociedade que nós compreendemos como necessária. Essa é irracional, é completamente irracional. A gente está vendo. Então, você tem pessoas morrendo em Manaus, enquanto você tem um setor da elite do Amazonas que não está preocupada com isso, porque ela pode utilizar, sabe, serviços de UTI aéreo. Pagar R$50 mil. Que tipo de sociedade? Não é essa a sociedade que nós queremos. E ela é injusta. É errado, é moralmente errado, é inadmissível uma coisa como essa. Então, se nós chegamos a essa conclusão, então mostra-se então, que nós temos uma tarefa a fazer.